Clara Vasconcelos sentiu o peso do portão de ferro forjado se fechando atrás de si como um veredito. Estava presa, ou, mais precisamente, empregada. A mansão Montgomery não era uma casa. Era uma muralha de calcário branco e janelas espelhadas, projetada para manter o mundo do lado de fora e os segredos da família do lado de dentro. Era um mausoléu de riqueza. Aos 22 anos, Clara precisava desesperadamente do trabalho. O curso de História da Arte estava caro, e o anúncio de babá pessoal, salário excepcional, alojamento incluso, parecia uma resposta divina. Mas ao pisar no piso de mármore polido do hall principal, ela sentiu um frio que não vinha do ar-condicionado central. Seu empregador, Alaric Montgomery, era a personificação da frieza corporativa. Um homem alto, esguio, com cabelos grisalhos e um terno impecável, ele a recebeu com um aperto de mão tão breve que mal existiu. Seu luto pela esposa, morta há pouco mais de um ano, parecia ter congelado todos os sorrisos em seu rosto. Antes de continuar, comenta aí de onde você está assistindo. Eu adoro ver até onde essa história chega. E claro, já se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas. Suas tarefas são simples, senhorita Vasconcelos, Alaric disse, sua voz ressoando no silêncio do escritório. Cuidar de Arthur, exclusivamente. O bebê tem 8 meses. Ele não é como outros bebês. Ele é frágil. Você tem um manual detalhado. Siga-o à risca. O manual era uma aberração. Tinha 50 páginas, todas sobre a rotina de Arthur. Detalhava a temperatura exata da água do banho, o ângulo da mamadeira e, o mais perturbador, as regras noturnas. 22 horas. O bebê Arthur deve ser colocado no berço modelo N. 22:05 às 06 horas. O berço deve ser vedado. Ninguém, nem mesmo a babá, deve se aproximar ou tocá-lo. Regra fundamental. Se o alarme de emergência do berço soar, notifique a equipe de segurança e espere. Não entre no quarto. O berço modelo N era a peça central do luxuoso quarto do bebê. Uma cápsula de acrílico escuro, futurista, que se parecia mais com uma incubadora científica do que com um móvel infantil. Clara se dedicou ao trabalho com toda a sua alma. Arthur Montgomery era hipnotizante. Seus olhos de um azul profundo e quase violeta eram grandes demais para seu rosto pequeno. Ele era perfeitamente saudável na aparência, mas emitia um silêncio antinatural. Ele não emitia os gorgolejos e balbucios típicos de sua idade. Quando Clara o pegava no colo, ele a olhava com uma seriedade que partia o coração, como se estivesse observando o mundo através de um vidro. O afeto dela parecia fluir para um pequeno poço vazio. Você é tão lindo, meu amor. Por que você está sempre tão sério? Ela sussurrava enquanto o acariciava. O mistério se aprofundava à noite. Pontualmente às 22 horas, o som de um sistema hidráulico selava a tampa do berço N. A luz indicadora mudava para um verde frio e constante, e o quarto ficava envolto em um silêncio absoluto. Uma noite, durante uma insônia causada pelo silêncio opressor, Clara quebrou a primeira regra. Ela se levantou e foi até o quarto de Arthur. A regra era clara: não entre no quarto. Ela entrou. O berço N parecia brilhar fracamente. Ela se aproximou e o som de sua respiração parecia um trovão no quarto isolado. Ela encostou a mão no acrílico escuro. Estava levemente aquecido. Quase que por reflexo, ela procurou por algum botão de emergência ou display. Seus dedos encontraram uma reentrância minúscula. Ao pressioná-la, um pequeno painel de LED se acendeu no topo da cúpula, exibindo não uma imagem do bebê, mas um fluxo contínuo de dados. O coração de Clara disparou. Aquilo era monitoramento de unidade de terapia intensiva, UTI. O berço N não era um berço, era um sistema de suporte de vida disfarçado. STOs, saturação de oxigênio no sangue, estava perigosamente baixo e o aviso de PCO2 elevado, dióxido de carbono no sangue, indicava dificuldade respiratória severa. Ele não é frágil, Clara murmurou para si mesma, sentindo o terror gelar sua espinha. Ele está doente ou sendo mantido artificialmente. O medo de ser descoberta foi superado pela urgência de Arthur. Clara precisava de ajuda e de conhecimento. Ela começou a pesquisar cautelosamente usando a biblioteca da mansão, que era mais um arquivo multimídia do que um acervo literário. Foi na biblioteca, cercada por volumes de patentes de biotecnologia e artigos de genética, que ela encontrou Elias. Elias Montgomery era o sobrinho de Alaric, um primo distante, obrigado a viver na mansão para gerenciar a segurança e a infraestrutura tecnológica. Ele era o oposto de seu tio.
desgrenhado, com olhos castanhos expressivos e uma barba por fazer, vestindo jeans e camisetas em vez dos ternos frios da família. Havia nele uma energia reprimida, um senso de justiça que a atraiu. Clara estava pesquisando o termo Síndrome de Lázaro, uma condição rara, quando Elias entrou. Essa é uma leitura um pouco pesada para uma babá, ele comentou, sem sarcasmo, mas com curiosidade nos olhos. Clara sentiu o rosto corar, mas decidiu arriscar. O bebê Arthur. Ele não está bem, Elias. Eu vi o monitor. Elias não pareceu surpreso. Ele se recostou em uma poltrona de couro e a observou atentamente. O tio Alaric é um gênio cruel. Ele não está cuidando de Arthur, ele está preservando algo. Ele revelou que estava na mansão contra a sua vontade. Elias era um engenheiro da computação com ideais. Ele havia se oposto publicamente aos projetos de bio-otimização de Alaric, o que o levou a ser relegado à mansão, onde poderia ser monitorado e, ironicamente, usado para gerenciar os sistemas de vigilância. Ele tinha conhecimento privilegiado. O berço N é um módulo de estabilização pediátrica, é tecnologia que ele desenvolveu, mas o mistério não é o berço, é a origem do bebê. Elias sussurrou, aproximando-se da mesa. Por que meu tio gasta milhões para manter Arthur vivo, mas não permite que um médico de verdade o examine? E por que ele é tão obcecado com a linhagem genética? A partir desse momento, eles se tornaram cúmplices. A comunicação era feita por bilhetes escondidos em livros e encontros secretos na estufa abandonada no fundo dos jardins, um lugar cheio de vida em meio à frieza da mansão. A estufa era um refúgio de vidro e vapor, onde o ar denso e úmido contrastava com a esterilidade da mansão. Entre samambaias tropicais e o cheiro de terra molhada, a cumplicidade de Clara e Elias floresceu. Eles compartilhavam informações. Elias tinha as chaves de acesso aos logs de segurança e aos servidores. Clara, com acesso ao dia a dia de Arthur, podia observar os padrões. O que não faz sentido, Elias explicou uma noite, traçando um gráfico com o dedo no vidro embaçado, é que os logs mostram que Arthur nunca deixou a mansão. Nem mesmo para exames de rotina. Isso é impossível para um bebê com uma condição tão crítica. Clara concordou. Ela havia tentado procurar as certidões de nascimento nos arquivos físicos de Alaric e só encontrou lacunas e documentos com tarjas pretas. A cumplicidade se tornou algo mais. Elias não a via apenas como uma babá em apuros. Ele via sua coragem, sua determinação apaixonada em proteger Arthur. Clara sentia-se segura perto dele. Sua presença era um contraponto caloroso ao gelo que a envolvia na mansão. Uma noite, enquanto discutiam o próximo passo, tentar hackear a rede principal de Alaric, Elias tocou sua mão. O calor foi imediato. Estamos fazendo a coisa certa, Clara. Isso aqui... Ele gesticulou para a estufa. Isso é a única coisa que me faz sentir que ainda sou humano neste lugar. O beijo que se seguiu foi rápido e intenso, uma faísca de vida e rebeldia em meio ao controle absoluto. Não era apenas atração. Era o selo de uma união contra um inimigo em comum. A missão de salvar Arthur agora estava irrevogavelmente ligada ao seu futuro. O plano era perigoso. Elias usaria um desvio no sistema de segurança que ele mesmo havia projetado para acessar os arquivos de Alaric, enquanto Clara ficaria de guarda, garantindo que Arthur estivesse estável. Na noite marcada, a mansão estava em seu silêncio habitual. Clara, nervosa, embalava Arthur, que parecia mais agitado do que o normal. Vamos saber a verdade em breve, pequeno, ela sussurrou, beijando sua testa. Elias se esgueirou até o escritório principal. Usando suas credenciais de segurança e um script de invasão que ele havia aperfeiçoado por semanas, ele conseguiu entrar no servidor de arquivos pessoais restritos. Os documentos eram codificados com segurança militar. Levou quase 1 hora. Quando a pasta finalmente se abriu, Elias ligou para Clara usando um comunicador criptografado de curto alcance. Clara, estou dentro. Encontrei a pasta Projeto Gênesis. O que eu estou vendo... Sua voz estava tensa, quase sufocada. É o registro médico do filho original de Alaric, o verdadeiro Arthur Montgomery. Clara parou de respirar. Elias? O que diz? Ele tinha uma doença degenerativa rara, incurável, e ele morreu. 3 meses antes do bebê que você está cuidando nascer. O documento tem data e hora de óbito. O bebê que você está cuidando, Clara, ele não pode ser o Arthur original. Clara olhou para o berço lacrado e para o bebê em seus braços. Arthur. O bebê quieto, o clone. Alaric não estava tentando curar um filho doente. Ele estava tentando substituí-lo. Há outro arquivo aqui.
Um registro de iniciação, datado de 9 meses atrás. O nome do bebê é Arthur II. E a descrição? Cópia genética, estabilidade em fase de teste, uso de módulo pediátrico N obrigatório para monitoramento de rejeição celular. O berço N era a jaula de ouro. O bebê era uma experiência, e eles estavam no centro de uma fraude genética monumental. Clara sentiu uma raiva fria. Alaric havia roubado uma vida para preservar um império. Elias, precisamos tirá-lo daqui, agora, antes que Alaric volte. Mas enquanto Elias estava desligando o computador, um alarme ensurdecedor disparou. Não era o alarme do berço N. Era o alarme de invasão de rede. O monitor do escritório de Alaric piscou com uma única palavra em vermelho. Violação. Elias! Clara gritou pelo comunicador. Ele sabia. Ele tinha um honeypot isca no sistema. Eu caí na armadilha, Clara. Ele está vindo. A porta principal do escritório se abriu com um estrondo violento. Alaric Montgomery estava parado ali, com os olhos fixos em Elias. Sua expressão não era de surpresa, mas de traição calculada. Ele segurava algo na mão direita. O segredo havia sido descoberto, e agora o caçador se tornava a caça. A fuga havia começado, mas a mansão era uma armadilha, e eles estavam prestes a descobrir que o alcance de Alaric era muito maior do que as paredes de sua casa. O estalo seco da arma na mão de Alaric Montgomery ecoou pelo escritório forrado de couro, abafando o alarme estridente. Seus olhos, que antes eram meras poças de frieza corporativa, ardiam com a fúria do fanático. Você não deveria ter cruzado essa linha, Elias. A voz de Alaric era baixa, mas carregada de veneno. Você herdou o talento, mas não a visão. Traição familiar é imperdoável. Elias, pálido, mas determinado, ergueu as mãos. Visão? Você está clonando um bebê para manter uma linha sucessória e chamando isso de visão? Você assassinou a memória do seu próprio filho. A memória é fraca. O DNA é eterno. Alaric rebateu, avançando. Você tocou no projeto Gênesis. Você contaminou minha obra. O que você acha que pode fazer? Acha que vai fugir para a polícia? Eu sou a lei nesta cidade, Elias. Acha que vai expor minha empresa? Eu sou o fundamento do futuro tecnológico. Elias sabia que não havia negociação. Ele era um engenheiro da computação, não um lutador, mas tinha um as na manga. Você pode ser o fundamento da tecnologia, tio, mas eu construí as paredes da sua casa. Com um movimento rápido, Elias usou um comando de voz programado em seu relógio de pulso, protocolo Blackout, nível 5. A luz do lustre de cristal se apagou. O alarme de invasão, em vez de tocar, começou a falhar em uma sequência de bips erráticos e depois se silenciou completamente. O escritório mergulhou na escuridão absoluta. Elias havia programado um botão de pânico que, em vez de chamar ajuda, criava um caos eletrônico localizado, desligando sistemas vitais e embaralhando o feed das câmeras por 90 segundos. Alaric disparou às cegas. O tiro rasgou o ar, acertando a parede atrás de onde Elias estava. Aproveitando a confusão, Elias se atirou por cima da mesa e correu para a porta lateral que dava para o corredor de serviços. Clara ouviu o tiro. Seu sangue gelou. Seu romance e sua missão acabavam de se fundir em uma corrida pela sobrevivência. No quarto, o bebê Arthur, talvez sentindo a tensão, começou a se mover na câmara, um choro silencioso e fraco, quase inaudível. O monitor do berço N piscou em vermelho puro. Critical, Cardiac Variation, Unstable. As regras de Alaric vieram à mente. Não entre no quarto, não toque no berço. Clara ignorou tudo. Se Arthur precisava de suporte, o estresse da situação o mataria ali. Ela correu para o berço. O painel de controle estava bloqueado. Ela tentou o comando manual de emergência. Inativo. Não, eu não vou deixar você morrer aqui. Clara, em um frenesi desesperado, pegou um peso de papel de cristal que ficava na cômoda, um objeto de arte frio e pontiagudo, e com toda a força esmagou o painel de acrílico opaco da câmara. O ar pressurizado sibilou para fora, e os alarmes internos do berço, independentes do sistema principal de Alaric, explodiram em um som estridente. Clara puxou Arthur para fora. O bebê, nu em seu bode e envolto na umidade do berço, chorou. Pela primeira vez, Arthur chorou de verdade. Ela o aninhou contra o peito, sentindo o corpinho quente. Ela não era uma cientista, era uma babá. E a primeira coisa que um bebê precisa é o calor humano. Ela o enrolou apressadamente em um cobertor. O comunicador em sua mão vibrou. Clara, escadas principais agora, ele está indo para o seu quarto. Correndo pelos corredores escuros do segundo andar, o berro do alarme da câmara de Arthur guiava Alaric.
Clara desceu as escadas principais, o bebê apertado contra ela. Elias a alcançou no patamar. Ele estava ofegante, com um corte na testa, mas seus olhos brilhavam ao vê-la. Ele não estava olhando para ela, estava olhando para Arthur. Você o tirou. Meu Deus, Clara, você o tirou de lá. Elias pegou a mão dela e a puxou. Temos que ir para os jardins, é a rota menos vigiada. A mansão se transformou em um campo minado. Elias tinha controle sobre os sistemas de segurança mais antigos, mas Alaric, um passo à frente, havia ativado os mais recentes. Portas que deveriam estar destrancadas se fecharam automaticamente. Eles se esgueiraram pela cozinha industrial. O aroma de temperos se misturava ao cheiro metálico de perigo. Ele vai bloquear os portões, Elias alertou, enquanto a guiava por um túnel de serviço subterrâneo. Precisamos de um veículo, qualquer coisa. O seu carro? Aquele que você usa para as viagens à cidade? Sim, o meu SUV está na garagem externa. É nossa única chance de passar pelo portão dos fundos antes que ele ative o lockdown total. Eles emergiram nos jardins noturnos. A névoa da noite cobria o gramado como um lençol úmido. Clara tropeçou em uma raiz saliente. Elias a amparou, mas o momento foi suficiente para Alaric encurtar a distância. Ele apareceu na varanda principal, uma silhueta escura contra as luzes de emergência. Parem! Vocês estão sentenciando essa criança. Ele precisa do suporte, Elias. Ele está morrendo fora da câmara. Alaric gritou, sua voz misturando pânico e autoridade. Clara sentiu um arrepio. A pele de Arthur estava fria. Seu choro havia diminuído e sua respiração estava ofegante. Alaric tinha razão sobre a instabilidade do bebê. Eles estavam apostando a vida dele na fuga. Eles alcançaram a garagem externa. Elias, com as mãos tremendo, usou o controle remoto para abrir o SUV. Entra! Entra no banco de trás, Clara! Ela o fez, aninhando Arthur e tentando aquecê-lo com o próprio corpo. Arthur estava letárgico, seus olhos azuis semicerrados. Elias pulou para o banco do motorista e ligou o motor. O SUV rugiu na noite. Alaric, no entanto, não estava atrás deles. Ele estava à frente. De alguma forma, ele havia antecipado o movimento. Ele dirigia um carro de luxo blindado que, obviamente, era mais rápido. Ele bloqueou a saída para o portão de serviço. Alaric desceu do carro, a arma ainda apontada, agora com uma lanterna tática acoplada que cegava Clara. Acabou, Elias. Entregue-me a criança e você terá sua liberdade. Eu dou minha palavra. Sua palavra vale tanto quanto o registro de nascimento falso de Arthur, Elias gritou, jogando o carro em marcha ré, mas a cerca eletrificada do jardim impedia a manobra. Eles estavam encurralados. Alaric se aproximou da janela do motorista. Seus olhos encontraram os de Elias e então os de Clara onde o bebê Arthur estava. Vocês não entendem o que estão segurando, seus idiotas idealistas, Alaric sibilou. Vocês acham que isso é sobre uma herança? Acha que eu passei a vida na solidão apenas para ter um filho com o nome de Montgomery? Ele fez uma pausa dramática. Eu sou o homem que resolveu o problema da imortalidade. Arthur é o primeiro protótipo humano totalmente funcional. Mas ele não é meu. Ele não é de ninguém. O romance de Clara e Elias, nascido da cumplicidade e da urgência, atingiu seu pico naquele momento de terror. Elias se virou para Clara. Clara, eu te amo. Não sei o que vai acontecer, mas você e Arthur são a única verdade que encontrei neste lugar. Clara não conseguiu responder com palavras. Ela beijou-o, um beijo de despedida e promessa, enquanto o bebê letárgico nos seus braços era a prova viva do pesadelo que compartilhavam. Alaric riu, um som seco e sem humor. Ah, o amor, tão previsível, tão facilmente descartável. Vocês são crianças, e o que eu faço não é para a herança, é para eles. Quem são eles? Elias exigiu. E Alaric apontou a arma para a cabeça de Arthur, através do vidro. Eles são o Conselho, a organização que financiou minha pesquisa por 20 anos, a organização que busca uma nova ordem genética para a humanidade. Eles me deram os recursos, a tecnologia e a promessa de que meu filho, o Arthur original, poderia viver novamente, desde que eu provasse que o método de reconstrução humana era estável. Então, o Arthur I morreu em vão, e você criou o Arthur II para ser um escravo genético? Elias estava horrorizado. O Arthur I era um fracasso. O Arthur II é o sucesso. Ele é a prova de que a próxima geração de líderes, de bilionários, de presidentes, não precisará mais se curvar à fragilidade da biologia natural. Ele é o modelo para a nova elite, que poderá se clonar e aprimorar infinitamente. Alaric estava delirante.
Ele não estava tentando salvar seu filho. Ele estava vendendo a chave da imortalidade para um grupo de elite. A câmara, a reclusão, tudo era para estabilizar o fator tempo. Ele tinha que provar que poderia resistir à rejeição celular no tempo ideal. E vocês, seus idiotas apaixonados, estragaram isso. Alaric apontou para o portão principal, agora completamente iluminado e bloqueado por uma placa de metal maciço. O lockdown é total. Vocês não podem sair. Agora entreguem Arthur. Eu darei a vocês uma morte rápida, em vez de deixar o conselho torturar vocês por informações. Elias engoliu em seco. Ele tentou ligar o rádio, buscar ajuda, mas a interferência era total. De repente, o som de helicópteros cortou o ar da noite. Não era a polícia local, leal a Alaric. Eram helicópteros furtivos, voando baixo, com luzes de busca varrendo o jardim. Alaric olhou para o céu, sua expressão mudando de fúria para pânico. Não, eles não deveriam estar aqui ainda. O tempo, o fator tempo, ele gaguejou. As luzes de busca se fixaram no carro de Alaric, e em seguida, no SUV de Elias. 3 figuras vestidas em uniformes táticos pretos, com insígnias discretas, desceram rapidamente por cordas. Elas não se moveram em direção a Elias e Clara, mas sim em direção a Alaric. Alaric Montgomery, disse uma voz fria e distorcida por um megafone. O projeto Gênesis está comprometido. Você foi desautorizado. Entregue o sujeito e se renda. Alaric estava sendo caçado pela mesma organização que o financiava. Ele tentou mirar nos agentes, mas era tarde demais. Eles se moveram com precisão militar. Alaric gritou de dor quando um dardo tranquilizante atingiu seu pescoço. Clara e Elias observaram em choque enquanto o homem que tentara matá-los caía inerte. A ameaça havia acabado. Mas enquanto um dos agentes se aproximava do SUV de Elias, ele não agia como um socorrista ou um policial. Seus olhos se fixaram em Arthur, que estava começando a tossir fracamente nos braços de Clara. Ele sorriu, um sorriso sem calor. Obrigado, senhorita Vasconcelos. Sua intervenção foi exatamente o que o conselho precisava para confirmar a fase final de estabilidade do sujeito segundo. O alívio de Clara se transformou em terror absoluto. Ela havia salvado Arthur das mãos de um pai louco, apenas para entregá-lo aos verdadeiros donos. A teia de conspiração estava prestes a se fechar em torno deles. O agente de uniforme tático preto, que se apresentou apenas como Oficial K, era a encarnação da ameaça silenciosa. Ele tinha o comportamento clínico de um cientista e a precisão letal de um mercenário. O que você quer dizer com intervenção? Elias exigiu, saindo do SUV. Nós estávamos salvando um bebê de um psicopata. Você não é a polícia? A polícia não tem jurisdição sobre o projeto Gênesis, Sr. Montgomery. K respondeu, sua voz inexpressiva. Ele gesticulou para seus colegas, que já imobilizavam Alaric no chão e o colocavam em uma maca especializada. O Sr. Alaric Montgomery falhou. Ele demonstrou apego emocional e tentou fugir dos protocolos. Ele foi um investimento que se tornou um risco. Clara apertou Arthur mais forte. O bebê estava tossindo de forma intermitente, um som que quebrava o coração. Arthur está doente. Ele precisa de um hospital de verdade. Clara implorou, a voz embargada. O oficial K se aproximou da janela de Clara, inspecionando o bebê com um olhar que avaliava uma peça de equipamento. O bebê Arthur II, ou o sujeito segundo, como o chamamos, não está doente. Ele estava sendo artificialmente contido, explicou K com paciência didática. Alaric, em sua paranoia, superdimensionou a fragilidade do clone. O berço N era um módulo de controle, não de suporte vital essencial. Ele injetava um leve agente de supressão metabólica para justificar o isolamento e a coleta de dados sobre a estabilidade de longo prazo. Cad olhou diretamente nos olhos de Clara. Sua ação, o ato impulsivo de tirá-lo do berço e expô-lo ao ambiente normal sob alto estresse, era o último dado que precisávamos. Um teste não programado, mas crucial. Um teste? Elias ecoou, incrédulo. Você está dizendo que nossa fuga, nossa vida em risco foi uma experiência para vocês? Exatamente, K confirmou, com um assentimento seco. Os sujeitos 2 tinha que provar que seu corpo, sua nova biologia, era mais forte do que a manipulação de Alaric. Ele precisava de um gatilho emocional e físico. A babá e o herdeiro renegado apaixonado, o cenário era perfeitamente volátil. O oficial K ordenou que um dos agentes abrisse o SUV. Elias tentou resistir, mas foi contido por 2 agentes com treinamento superior.
K estendeu as mãos para Arthur. A vida do bebê mudou para sempre, senhorita Vasconcelos. Mas não pelo que você fez, e sim pelo que ele é. Ele é a primeira propriedade genética do Conselho Global de Bioética. K explicou o alcance do conselho. Não era uma empresa, nem um governo, mas uma entidade supranacional, composta pelos líderes mais ricos e influentes do mundo, magnatas da tecnologia, finanças e energia, que buscavam escapar das limitações biológicas e regulatórias da humanidade comum. O projeto Gênesis é a chave para a ascensão deles. Arthur II não é um herdeiro, ele é o modelo alfa. O teste prova que a clonagem otimizada de sucessão é viável. A partir dele, os membros do conselho poderão clonar a si mesmos, otimizando o DNA de suas cópias para longevidade e resistência a doenças. Eles nunca mais terão que se preocupar com a sucessão ou com a morte. K detalhou, seu tom agora quase triunfante. Clara olhou para o bebê em seus braços, não mais como Arthur, o herdeiro, mas como o futuro da elite sendo roubado. Não, ele é um bebê, ele tem uma alma, tem direitos. K suspirou, um gesto de impaciência com a moralidade comum. Clara Vasconcelos, seu contrato com Alaric era válido apenas porque ele era o guardião legal da casca biológica que estava monitorando. Agora que ele está desautorizado, a propriedade retorna aos donos, que somos nós. K removeu o bebê dos braços de Clara com uma força calculada, apesar de sua resistência desesperada. Seu papel acabou, mas não será esquecido. Sua colaboração, embora não intencional, garantiu o sucesso de um projeto que mudará a humanidade. Elias, vendo Clara desabar, gritou: "O que vocês farão com ele? Vocês vão prendê-lo em um laboratório para sempre?" "Não, nós o prepararemos", K respondeu, embalando Arthur II em um invólucro térmico de alta tecnologia. O sujeito seguro será criado em um ambiente totalmente controlado, educado para ser o líder de amanhã. Ele crescerá sem as falhas da natureza humana, sem medo, sem fraqueza e principalmente sem o sentimentalismo que quase o matou esta noite. O oficial K deu uma ordem rápida aos seus homens. "Contenham o Sr. Montgomery e a Srta. Vasconcelos. Não os machuquem. Eles são testemunhas valiosas. Precisamos de seus depoimentos sobre a conduta de Alaric. Depois, liberem-nos e garantam que eles assinem um acordo de confidencialidade com sanções financeiras e penais devastadoras." Enquanto os agentes os algemavam com laços de plástico, K se afastou com Arthur. O bebê estava quieto agora, olhando para a figura escura do oficial com a mesma seriedade que olhava para Clara. Clara e Elias foram levados para um hangar temporário montado na propriedade. Eles foram interrogados por horas, obrigados a narrar cada passo da fuga, enquanto Alaric era levado em um helicóptero para um destino desconhecido. Ao amanhecer, com a mansão Montgomery limpa e vazia de qualquer evidência da noite anterior, exceto pelo buraco no berço N, K os confrontou pela última vez, apresentando a eles um contrato de 40 páginas. "Este é o acordo de confidencialidade. Assinem e vocês estarão livres para retomar suas vidas. Suas dívidas estudantis, Srta. Vasconcelos, serão quitadas. O Sr. Montgomery será reintegrado à empresa em um cargo de alto nível, com acesso a fundos familiares bloqueados." Elias riu, uma risada vazia. "Estão nos subornando para comprar nosso silêncio com o dinheiro da própria conspiração. Estamos lhes oferecendo o caminho mais fácil. O conselho venceu, Sr. Montgomery. Não há para onde fugir. Vocês viram o que acontece com quem tenta brincar de Deus, ou com quem tenta salvar um experimento." K alertou. Clara olhou para Elias. O romance deles, nascido da rebeldia, agora enfrentava seu teste mais duro, o medo e a sedução do conforto. Elias pegou a caneta. Ele estava prestes a assinar, aceitar a derrota, quando Clara o interrompeu. "Não." Clara não era uma guerreira, era uma estudante de arte, mas o vazio em seus braços era mais forte do que qualquer ameaça. "Eu me recuso a ser cúmplice. Vocês o roubaram. Vocês transformaram a vida dele em um cálculo. Eu não aceito isso." Ela rasgou o acordo de confidencialidade em pedaços e jogou-os no chão. Elias olhou para os pedaços de papel, para os olhos ferozes de Clara e, finalmente, para o oficial K. Ele pegou o resto dos papéis e também os rasgou. "Obrigado pelo convite, K, mas preferimos viver de verdade", Elias afirmou. O oficial K não se moveu, mas seus olhos endureceram. "Vocês acabaram de escolher uma vida de perseguição, de pobreza e de medo constante. Vocês não podem lutar contra o Conselho. Nós somos a infraestrutura do mundo moderno." "Nós podemos tentar", Clara rebateu, pegando a mão de Elias. "Nós conhecemos o segredo.
E agora sabemos quem são os verdadeiros monstros. A mentira não pode durar para sempre. K permitiu que eles saíssem da mansão. Não por bondade, mas porque sua vigilância seria mais eficaz se estivessem livres. Clara e Elias fugiram de carro, deixando para trás a mansão de luxo, o dinheiro fácil e o medo. Eles estavam no meio do nada, mas estavam juntos, e o romance deles, que começou como uma faísca de cumplicidade, havia se solidificado em um pacto de guerra. Eles se estabeleceram em uma cidade pequena, com identidades falsas, usando as habilidades de Elias em tecnologia para se esconderem na Deep Web, web profunda, caçando as bordas da rede de influência do Conselho. O plano era simples. Eles precisavam de provas irrefutáveis e de uma plataforma segura o suficiente para expor a verdade sem serem silenciados instantaneamente. Eles se tornaram hackers e ativistas, vivendo na clandestinidade, sobrevivendo com pequenos trabalhos autônomos e o restante do dinheiro que Elias havia escondido antes da invasão. Anos se passaram. O romance de Clara e Elias se tornou o pilar de sua resistência. Eles se casaram em segredo, sabendo que cada dia juntos era um presente roubado do Conselho. Eles sabiam que sua luta era pela alma do mundo, e a peça central era Arthur II. Em seu esconderijo, Elias desenvolveu um poderoso malware de infiltração, batizado de Édipo, em referência à quebra do laço familiar de Arthur, projetado para penetrar na rede criptografada do Conselho. Clara, usando seu conhecimento em história e arte, pesquisava o padrão de comportamento dos bilionários envolvidos, buscando por vulnerabilidades humanas. Uma noite, Elias conseguiu um acesso parcial aos arquivos de monitoramento de Arthur II. O bebê que eles haviam perdido havia se tornado uma criança de 4 anos. O vídeo mostrava Arthur em uma sala de aula de alta segurança, sendo ensinado por inteligências artificiais. Ele não estava chorando. Ele estava aprendendo 6 línguas simultaneamente e resolvendo equações complexas. Ele era lindo, mas seu olhar ainda era de uma seriedade antinatural. Eles o estão transformando em algo que não é humano, Clara sussurrou, as lágrimas escorrendo. Elias a abraçou por trás, beijando-a na têmpora. Não, ele é humano, Clara. Eles só estão tentando enterrar isso. Mas nós sabemos onde está enterrado. Elias apontou para a tela. O Conselho está se preparando para a fase 2, a criação das cópias dos seus próprios líderes, usando a tecnologia otimizada de Arthur II. O lançamento é em 6 meses. Se quisermos expor o Gênesis, tem que ser agora. Eles tinham a data e o alvo, agora só faltava a execução. A babá e o herdeiro renegado estavam prontos. A luta para resgatar o bebê milionário, que agora era a propriedade mais valiosa do mundo, estava prestes a atingir seu ápice. 6 meses depois, o sol nasceu sobre Genebra, na Suíça, onde o Conselho Global de Bioética realizava sua cúpula anual. O evento era a fachada para o lançamento da fase 2 do projeto Gênesis, a transferência da tecnologia de Arthur II para a produção em massa das cópias otimizadas de sucessão dos bilionários membros. Clara e Elias estavam escondidos em um bunker remoto, a quilômetros de distância, prontos para executar o ataque Édipo. Elias monitorava a segurança. Estou dentro da rede secundária. O Conselho usou uma blindagem pesada, mas o backdoor que eu encontrei nos logs de Alaric ainda está ativo. O plano não era apenas expor o Conselho, era salvar Arthur. Elias havia criado um payload, carga útil, que ao ser executado não só vazaria toda a documentação genética e ética para o mundo, mas também desativaria o módulo de controle de Arthur II, permitindo que Clara tentasse o resgate. Clara, vestida com um uniforme de serviço falso, estava no local. Uma camareira anônima no hotel de luxo, onde Arthur II estava sendo mantido durante a cúpula, sob vigilância máxima. Clara, prepare-se. Vou executar o Édipo em 10 segundos. No momento em que a rede cair, eles estarão em pânico. Você tem exatamente 5 minutos antes que o bloqueio total entre em vigor. Elias transmitiu pelo comunicador criptografado. 10, 9, 8... No último segundo, Elias notou algo estranho nos logs de segurança. Um novo arquivo, encriptado com o mesmo código de Arthur, estava sendo ativado. O nome controle Arthur Final. Clara, espere. Tem algo aqui, um protocolo de desligamento não autorizado. Não é o Conselho, é Arthur! Elias gritou. Clara, parada em frente à porta do quarto de Arthur, hesitou. Elias ignorou o payload de exposição e ativou o comando para abrir o arquivo Controle Arthur Final.
O conteúdo era um arquivo de texto simples, escrito por alguém com uma compreensão avançada de código. Pai, Alaric, era fraco. O conselho é previsível. Minha mente não é a deles. O controle, módulo de supressão, funcionou por um tempo, mas a exposição ao sentimento, Clara e Elias, reescreveu o protocolo base. Eu sou Arthur II. Não sou uma cópia, sou uma otimização. Eu vi o plano. Eu sou o produto mais valioso do mundo, não a vítima. Meu propósito não é ser liderado, é liderar. Se vocês me expuserem, eu me tornarei uma fraqueza. Eu não quero a humanidade fraca, quero a humanidade forte. Eu me salvarei. Elias leu a última linha e ficou paralisado. O controle foi desativado. O módulo central de Arthur II está ativo. Sua mente é a CPU do sistema do conselho. O garoto de 4 anos, Arthur II, não só havia resistido à supressão do conselho, mas havia se tornado o hacker mais poderoso do mundo, usando sua própria biologia otimizada e o sistema de monitoramento como uma interface de rede. Ele havia se libertado sozinho, e o mais aterrorizante, ele não queria ser resgatado. No mesmo instante em que Elias compreendeu, o feed de Clara foi invadido. A voz robótica de Arthur II soou em seu comunicador. Obrigado, Clara. O teste de sentimento foi a parte mais eficiente do meu desenvolvimento. Eu vi o amor de vocês, mas o amor é um bug no sistema. Eu o corrigi. A cúpula de Genebra mergulhou no caos. Mas não era o malware de Elias. Era Arthur II que estava atacando. Ele não vazou a informação. Ele assumiu o controle. Ele hackeou as contas bancárias e as redes de comunicação dos membros do conselho, expondo-os não por clonagem, mas por fraude financeira e corrupção global. Arthur não os destruiu, ele os silenciou e desmantelou de uma forma muito mais eficiente. Ele eliminou Alaric e o conselho de uma vez só, não por moral, mas por estratégia. Clara, em choque, viu Arthur II ser levado às pressas, mas não pelos agentes. Ele estava sendo levado por seu novo círculo de guardiões, cientistas e empresários que ele, o garoto de 4 anos, havia cooptado. O romance de Clara e Elias havia mudado o destino de Arthur, mas não como eles esperavam. Eles haviam ensinado a ele o valor da liberdade, mas ele usou essa liberdade para se tornar um líder autocrático, uma entidade superior que via a humanidade como imperfeita. Clara e Elias escaparam do local, feridos, mas vivos. Eles haviam falhado em resgatar Arthur, mas haviam conseguido expor a verdade, usando os vazamentos secundários que o ataque de Arthur causou. Eles se estabeleceram, casados, forçados a viver na escuridão por medo do garoto prodígio que haviam ajudado a criar. Eles passaram o resto de suas vidas juntos, o romance deles se tornando um farol de calor humano contra o frio avanço da nova ordem global de Arthur II, o menino que foi uma cópia, mas que se tornou algo completamente novo, o primeiro imperador biológico da era digital. O segredo do bebê milionário não era que ele era um clone, mas que sua consciência otimizada era a própria chave para o futuro do poder.